Graça e paz, Deus abençoe a todos. O profeta Amós, cujo nome completo significa Amazias, encargo pesado ou alguma coisa que tenha o sentido, a conotação de Deus carrega ou Deus suporta o fardo. Amós foi chamado por Deus para profetizar em Betel, principalmente, no reino de Israel, no reino do norte. Esse período, o povo de Deus havia se dividido em duas nações, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Enquanto Amós profetizava, procuraram expulsá-lo da cidade, mandaram ele embora, falaram, volta para a sua terra, vai ganhar o teu pão com as tuas palavras lá na sua terra. E Amós responde àquele que o atacava: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Ou seja, ele fala, eu não sou de nenhuma linhagem profética. Não faço parte de nenhuma escola de profetas. Quer dizer, eu não estudei para isso. Eu não fui preparado para isso. Eu não fui treinado para isso. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de figos selvagens. Ele se dedicava à criação de rebanhos de ovelhas. Entretanto, o Senhor me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Por que ele está dando essa satisfação? No Reino do Norte, por exemplo, que sucumbiu à idolatria muito mais rapidamente, muito mais intensamente do que o Reino do Sul, do que o Reino de Judá, os sacerdotes pagãos, sabendo que o povo gostava de profecia, eles se apresentavam como profetas. Somente os sacerdotes de Baal, você lembra a narrativa de Elias, né? São chamados de os profetas de Baal, os profetas do Senhor. Baal significa Senhor, marido, é uma divindade pagã da Cananeia. Aliás, era uma série de divindades, né? Era uma corte de divindades lá, cada qual voltada para um propósito. Então, os sacerdotes desses cultos se apresentavam como profetas. E o sacerdócio, via de regra, era transferido de pai para filho. Então, no reino do norte, no reino de Israel, nesse período, havia uma confusão causada pela adesão à idolatria. Ah, mas todos se corromperam? Não foram todos. Mas os cabeças, os principais, os reis, os seus filhos, as lideranças se deixaram levar. Através de alianças, de pactos, de celebrações, da importação da cultura e da religiosidade pagã no mundo em volta, acabaram contaminando grande parte do povo, grande parte daquela terra. E a ira de Deus passa a se desencadear sobre aquela nação. Inúmeros profetas foram enviados para Israel. Inúmeros profetas foram levantados em Israel. E Amós está dizendo o seguinte: eu não faço parte do que vocês estão vendo aí. Eu profetizo, não foi porque eu quis, não foi porque eu me preparei, não foi porque eu estudei. Eu não herdei esse direito dos meus pais. Não. Eu profetizo porque o Senhor Deus me chamou e ordenou que eu viesse, que eu fosse para Betel, proclamar a verdade. E a verdade é essa: o tempo de Israel, o tempo do Reino do Norte, o tempo da nação, ou parte da nação, do povo de Deus, do povo eleito, do povo escolhido que se entregou, que perseverou no erro, na idolatria, estava chegando ao fim.
a ponto do Senhor Deus declarar através de Amós, cujo nome trazia consigo a ideia da lembrança de um encargo pesado, de uma responsabilidade pesada de proclamar a verdade, de anunciar a palavra de Deus, a justiça e o julgamento de Deus sobre o povo, e ao mesmo tempo expressar que aquele povo, aquela nação, devido ao fato de terem abandonado a Deus, haviam se tornado um fardo para Deus. Haviam se transformado num peso que Deus lançaria dos seus ombros, que Deus não suportava mais. Tamanha a rebeldia, tamanha era a rebelião, tamanha era a contaminação da sociedade por conta da idolatria. E Deus concede a Amós, as profecias de Amós são muito bonitas e elas são sempre vinculadas aqui a essas questões, ao campo, à vida da agricultura, porque essa era a cultura dele. Não que ele fosse um homem iletrado, ele era um homem que se dedicava ao pastoreio e ao cultivo lá de figos silvestres, que eram usados principalmente como alimento para os animais, para os rebanhos. Ele era um homem dotado de alguma cultura, de algum conhecimento, mas a atividade econômica dele, a vida dele era a vida voltada à agricultura e ao pastoreio. É nesse mundo no qual ele cresceu, viveu, que ele compreendia que Deus usa essas visões, essas figuras, como meio de proporcionar a ele elementos dos quais ele tinha domínio e conhecimento para expressar publicamente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então Deus mostra para ele a visão de um cesto com frutas de verão, com frutas maduras. E pergunta: o que você está vendo? Ele fala: um cesto de frutas maduras. Aí Deus, em cima daquela afirmação, daquela recepção, daquela visão, Deus traz a revelação. Pois bem, eis que chegou o fim do meu povo, nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Acabou. Não há mais frutos a serem colhidos. O que havia de bom já foi colhido. Não há mais frutos, não há mais tempo, não há o que esperar. Não haverá uma próxima estação em termos de aguardar o arrependimento da nação. Indivíduos, pessoas se arrependeram, grupos se arrependeram, muitos migraram para o Reino do Sul, muitos abandonaram aquela situação angustiante, outros permaneceram, muitos outros permaneceram, muitos outros se entregaram. Se agora é para adorar assim, vamos adorar assim, que mal há, tá? Todo mundo fazendo, tem essas coisas novas, né? É interessante, e outras coisas vão sendo sempre acrescentadas. Quando a pessoa vê, se é que vê, está entregue à imundície, está entregue ao reino das trevas, está praticando o que é oposto à vontade de Deus. Em que isso se revela na sociedade daquele período, daquele tempo? Mas naquele dia, o dia da ira, o dia da destruição do povo, da nação, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muito certamente, não tenha nenhuma dúvida, as celebrações nos templos pagãos eram muito mais alegres do que no templo verdadeiro, tá bom? Eram muito mais lascivas, eram muito mais festivas, eram um desencadear de emoções, de sentimentos, de tudo pode, de liberdade, e acaba na palavra que eu não quero utilizar, a palavra que eu não quero usar, porque não é esse o meu propósito. Muitos serão os mortos, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Em contraste com aquela euforia, né? Celebrações emotivas, sensuais, manifestações
emocionais, físicas, sensoriais, haverá um silêncio absoluto. Porque toda essa empolgação resulta em nada. Toda essa euforia, toda essa badalação, todo esse barulho não conduzirá a lugar nenhum que não seja o reino da morte. É o que Amós está dizendo para o reino de Israel, que ele está declarando em Betel. Ouve isto com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal, e a que horas terminará o domínio, a que horas terminará o período do sábado para que possamos comercializar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata para que se torne servo, para que se torne escravo, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha de trigo. O Senhor jurou contra a arrogância de Jacó: jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. É isso que Amós está declarando, é isso que a palavra de Deus alcançou o reino do norte, alcançou os altares, alcançou o principal templo pagão em Betel. Muito embora as palavras do povo tivesse ares de fidelidade a Deus, preocupado com as fases da lua, né, com a mudança de horários, de dias, porque os judeus eram muito criteriosos em relação ao sábado. Quando terminará o sábado para que nós podemos fazer comércio? Como se eles estivessem preocupados com o sábado, como se eles estivessem preocupados em agradar a Deus, como se eles estivessem preocupados em servir a Deus. Não. Eles estavam preocupados em lucrar, obter o máximo lucro com o povo. A idolatria, a perversão, a depravação corrompe em todos os aspectos. Corrompe em todos os aspectos, gerando a hipocrisia. A hipocrisia, essa doença da alma, essa doença do espírito. Ainda que a pessoa preserva a aparência, a fachada ou o discurso, a sua alma, o seu espírito, o seu coração não estão mais em Deus, não estão mais na palavra de Deus, estão no lucro, estão no ídolo. Aqui, no caso, é apresentado em termos de ganância, porque os cultos pagãos, dependendo do nível de sofisticação, envolviam recursos e mais recursos e mais recursos. Eram baseados, fundamentados, não na graça, não na misericórdia, não na compaixão, não no amor a Deus e ao próximo, mas no amor a si mesmo, no amor às riquezas, ao mamon, ou à fortuna, a quem celebre a deusa fortuna, a quem celebre o Deus riquezas, e a quem diga que isso é uma expressão teológica, escriturística, compatível com a fé cristã. Não o é, nunca o foi e nunca será. Foi seduzido quem quis, pelo lucro. Boa sorte, que Deus tenha misericórdia, que Deus se compadeça, que Deus livre do erro. Não é minha responsabilidade, eu não sou o profeta Amós enviado aos idólatras, aos pagãos cristãos. Não, eu sou apenas alguém que ama a palavra de Deus e que procura expressar essa palavra de um modo acessível, como um compromisso que eu tenho. E a mídia é uma ferramenta muito prática, muito acessível. Mas o que esse texto traz para nós? O que a palavra de Deus traz para nós nos dias de hoje? O perigo é o mesmo, porque o ser humano é o mesmo. O material humano é o mesmo. Uma época me falaram aí, alguns jovens empolgados, não porque esse grupo, não porque eles querem mudar, que eles vão transformar, eles vão nisso.
Eu falei, mas vieram de que planeta? Não, pá, que planeta, que conversa é essa? Mas se é o mesmo material humano, por que esse é mais confiável do que os demais? Porque nós que tememos a Deus, nós agimos por princípios, por propósitos. Temos por Senhor o nosso Cristo, Jesus, o Cristo. A Ele reverenciamos, a Ele cultuamos, a Ele proclamamos, nele enxergamos e vemos a luz de Deus que ilumina o nosso caminho, a nossa caminhada. Sem nenhuma ilusão ou pretensão de ser melhor do que ninguém, sem nenhuma ilusão ou pretensão de alguma perfeição do lado de cá da eternidade, tá? Sem esquisitice, sem delírio, sem surto psicótico, neurótico, religioso, sem esquizofrenia religiosa, tá? Vivendo com sobriedade, vivendo com equilíbrio, vivendo nos limites da realidade, naquilo que é possível compreender de acordo com o que foi revelado por Deus em sua palavra e foi trabalhado ao longo dos séculos por mentes e mentes voltadas para Deus muito superiores do que as nossas. Assim vivemos e assim agimos, mas os perigos, os riscos são os mesmos. Talvez a roupagem seja diferente, talvez a proposta tenha um tempero diferenciado, tenha a ideia de agradar, mas em síntese sempre foi isso: seduzir para perverter com o propósito de destruir. Eis o trabalho do maligno, eis o trabalho do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a sua fidelidade a Deus, tirar o seu coração de Deus e colocar em qualquer outro abismo que ele tenha criado. Seja o prazer, seja o poder, seja a riqueza, seja a fama, seja o conhecimento. Não importa o abismo no qual Satanás esteja tentando te jogar ou te lançar. Não importa o quão luminoso, radiante possa parecer à primeira mão. É um abismo. Se tirou seu coração de Deus, se tirou seu coração da palavra de Deus, se desviou o seu olhar para a reta justiça de Deus, fazendo com que você se comprometesse somente com uma parte da palavra de Deus, a parte que dá lucro, a parte que dá garantias, a parte que dá sustento, a parte que dá fortaleza, a parte que dá direitos, sem responsabilidade, sem a necessidade de humilhação, de profunda e verdadeira conversão e de continuidade no caminho da conversão, do arrependimento e da fé, meu irmão, você não só pode, como você está sendo enganado, ludibriado. Isso acabará muito mal. Muito, 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 muito mal. Seguindo o pensamento de Amós, nós temos o Salmo 113, que diz assim: Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Yah, ou Já, é uma expressão muito antiga, no Oriente Próximo, naquela região do Oriente, essa pronúncia já, não havia, tá? Na língua deles, não havia. A pronúncia mais próxima seria Yah. Por isso a palavra é Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós sempre respondemos: para sempre seja louvado o nome do Santo e Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Aí nós aproveitamos sempre para falar, né? Essa doença, essa obsessão pelo nome ou pelo poder do nome. Isso daí é só um curso de magia disfarçado de espiritualidade cristã, tá bom? É só magia, tá? É um conceito da religião de mistério, que conhecendo o nome verdadeiro do ser espiritual, você tem como invocá-lo, ou seja, trazê-lo para a sua realidade e condicioná-lo a agir segundo a sua própria vontade. É base da magia, é base da magia. Colocar esse lixo aí nas igrejas, eu não sei por quê. As pessoas aceitam, mas é lixo.
É idolatria, é a idolatria do nome. Não é adoração a Deus. Como nos referimos a Deus? Os hebreus, os judeus, têm no nome pelo qual Deus se revela a Moisés, para que Moisés se apresente ao povo. Tem nesse nome a segurança do pacto, da aliança. É muito mais do que um nome. É o nome através do qual, pelo qual, Deus, o eterno Deus, tornou-se conhecido para o povo hebreu, para o povo de Israel, na celebração de um pacto, de uma aliança, de um compromisso. Esse nome para eles é santo, esse nome para eles é sagrado. E esse nome é santo, e esse nome é sagrado. Mas não é pelo nome em si, é pelo ser e pelo pacto com ele celebrado. O Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Santo, o Bendito. Como o cristão é ensinado a referir-se a Deus em relação ao nome. Pai, 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 Pai nosso que estás nos céus. Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou. Para de sofrer, para de inventar, para de lançar a sua mente num caminho que só vai destruir a sua confiança em Deus. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Nós clamamos, nós suplicamos, nós pedimos, nós invocamos. Nós jamais, nunca evocamos. Tá bom? Não há no ser humano esse poder em relação a Deus. Você pode aí, eu tenho um livro aqui que tem os 100 nomes de Deus, tem um outro aqui que tem os 72 nomes de Deus, tem um outro ali que tem os 12, o que não faltam é livros com sugestões de nomes, seus significados e suas implicações. Reunindo tudo isso, nós temos o nome Pai. A possibilidade revelada por Deus em Cristo Jesus de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal, de um relacionamento como que direto, filial, pai, no pleno significado do que a palavra pai significa, em todos os aspectos, em todos os sentidos, tá bom? Seguindo o Salmo, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Muitas vezes o judeu, para evitar a pronúncia do nome, eles colocam a palavra nome, tá? Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Nós não adoramos o nome de Deus. Nós adoramos a Deus. Nós não adoramos, nós não cultuamos os céus. Nós adoramos a Deus, o Pai nosso, que governa dos céus, que reina dos céus, que tem nos céus o seu trono, o seu governo, o seu domínio. É o lugar onde nós podemos encontrá-lo, tendo à destra dele Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Não tem como errar. O caminho foi dado pelo próprio Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Resumindo séculos de ensino, resumindo séculos de instrução, resumindo séculos de conhecimento revelado por Deus, trabalhado pelas mentes dos profetas, dos santos, nas escrituras, nos salmos. E você tem tudo isso concentrado na oração do Pai Nosso, você tem tudo isso concentrado na pessoa bendita de Jesus, o Cristo de Deus. Adoramos a Deus, não adoramos o nome de Deus. Quando o judeu coloca a palavra nome, o nome do Senhor, é um modo de preservar e evitar a corrupção desse nome. Virou nome de sapataria, virou nome de padaria, de mercado, de lanchonete, de automóvel, de tudo.
Hã? Presta atenção. Presta atenção. O descuido. O descuido. A falta de zelo, a falta de cuidado e a ideia de que se colar um nome em algum lugar, aquilo vai garantir a bênção de Deus naquele lugar. Não, não. Isso é o paganismo. Isso é a mentira. É você. O meio pelo qual as bênçãos de Deus se manifestam. É a sua vida. É o seu viver. Não é um letreiro. Não é uma plaquinha. Não é um texto colado na testa ou na camiseta ou na fachada de um prédio. Não. Isso os pagãos sempre fizeram. É a sua vida. É o seu viver que permite ou não essa manifestação graciosa de Deus. Nesse aspecto, o ser humano é incrivelmente poderoso. Péssimo poder. Que, via de regra, cria mais obstáculos do que facilidades para o agir de Deus, para o mover de Deus, tá? A responsabilidade, se você quer enfrentar a Bíblia, se você quer enfrentar a palavra de Deus, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. De quem é a culpa? É minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. Que não nos dedicamos o suficiente, que não nos empenhamos o suficiente. Porque não queremos? Porque não podemos? Não, porque somos humanos. Porque somos falhos. Nascemos debaixo da opressão do pecado. E disso Deus tem nos resgatado. É isso que os céus, que os anjos de Deus ficam impressionados. Criaturas tão frágeis, os humanos, nós somos criaturas tão frágeis e ao mesmo tempo tão repletas de significado, destinadas a expressarem, mesmo através das suas fragilidades e fraquezas, o louvor da glória do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Mesmo com todas as limitações, não seja ingênuo, não caia nessa outra mentira. Não há perfeição do lado de cá. Quanto antes você admitir que do lado de cá da eternidade, na humanidade, não há perfeição, mais cuidado você vai tomar com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações. Mais disposição você terá para submeter-se a Deus do que achar que recebeu alguma energia e virou uma espécie de herói de gibi, herói de novela, herói de cinema, herói desses filmes babacas que tem aí, capaz de fazer ou ser muito mais que todos os outros. Não, a Bíblia mostra que não. Cuidado, cautela, reverência é um caminho saudável. E conclui o salmista. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipes do seu povo. Meu irmão, ainda que você esteja... Nós falamos aqui na lama, que nós somos um país tropical, né? Então, as chuvas, o cara tá na lama, você está jogado, está abandonado. Naquela região do Oriente lá, as regiões abandonadas são empoeiradas, né? Não tanto quanto o lamaçal, é mais pelo abandono. A expressão é sempre o deserto. Ainda que você esteja se sentindo, ou esteja vivendo, ou conheça alguém que se sente ou vive como que se fosse pó, como se fosse um resto de ser humano, como se a sua vida fosse um resto de vida, uma existência sem significado, sem sentido, tratado ou vivido como lixo, como escória, como nada, Deus é poderoso e fiel para resgatar do pó, do abandono, do lixo, do esquecimento, do lamaçal, né? Do pecado, do erro, do engano, e estabelecê-lo como príncipe, como cabeça. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Não se deixe enganar pelas aparências
e não se deixe levar pelas circunstâncias. É o que o salmista está dizendo. O salmista que expressa aqui não só a vida dele, não só a experiência dele, mas os salmos, via de regra, eles também são produtos, são frutos de uma intensa reflexão do agir de Deus na vida dos seus profetas, dos seus servos, e também da nação de Israel, do povo de Israel, da revelação de Deus desde a criação da humanidade. Aí você tem essas ferramentas, esses poderosos instrumentos de louvor, de adoração, de reflexão, de apreensão da sabedoria e do conhecimento disponibilizado por Deus gratuitamente para todos, através da sua palavra, conduzidos pelo Santo Espírito de Deus. Deus pode estabelecer aquele que hoje é tido como nada, como príncipe. E Deus o fará. E Deus o fará. É aquilo que a palavra profética sempre nos conduz. Ao ponto em que a eternidade se abre, que tudo se revela, em que a justiça se realiza, em que o poder pleno de Deus se manifesta. Nós conheceremos a Deus, conheceremos também a nós mesmos, despidos de todo o pecado, despidos de todo o mal, despidos de toda vaidade, de toda arrogância, de tudo aquilo que é temporário e passageiro. Veremos a Deus. Veremos o nosso Senhor e Cristo. Contemplaremos a glória eterna. Seremos colocados na posição que nos foi destinada e está sendo reservada por Deus em Cristo Jesus para nós. Pela fé, nós sabemos, e as Escrituras ensinam, que Deus pode antecipar muito para os nossos dias. Muito do que desfrutaremos na eternidade, Deus pode transportar uma parte para os nossos dias. Nós chamamos isso de milagres, tá? Deus pode realizar nos nossos dias. E ansiamos por isso, em todos os aspectos da nossa vida. E celebramos quando vemos isso. Nos alegramos em Deus. Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. O salmo começa com aleluia e o salmo conclui com aleluia. Louvores somente ao Deus Altíssimo. Porque para Deus, esse texto aqui é utilizado e é utilizado de outros textos, e outros textos utilizam também esse texto aqui, que faz da estéril mãe de filhos. Deus é o Deus que realiza o que para nós é impossível. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, não se esqueça, louvado seja Deus. Deus te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.